Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje temos uma informação urgente que tem repercutido nas redes sociais. Um renomado neurocirurgião saiu em defesa da verdade e fez duras críticas aos jornalistas da Globo News. Ele afirma que a situação que está sendo noticiada é ainda mais grave do que foi retratado. Fiquem com a gente, porque o que vem por aí vai surpreender vocês. Desmentindo a notícia, recentemente, durante uma transmissão ao vivo, a Globo News fez uma cobertura sobre o estado de saúde de um paciente que, segundo a emissora, estava em um quadro relativamente estável. O médico, que possui anos de experiência em sua área, alertou que o quadro clínico era, na verdade, muito mais crítico do que estava sendo divulgado. Segundo ele, os detalhes técnicos apresentados na cobertura estavam completamente fora de contexto, e a gravidade do caso era muito maior do que se imaginava. O que aconteceu durante a entrevista? Em uma entrevista recente, o neurocirurgião foi direto ao ponto. Ele explicou de forma detalhada como o quadro do paciente envolvia riscos muito mais altos e que o protocolo indicado para essa situação não estava sendo seguido corretamente. Ele também fez questão de ressaltar que, por ser especialista no assunto, ele poderia afirmar com propriedade que a informação veiculada pela Globo News não correspondia à realidade médica do momento. A repercussão da declaração. O médico foi enfático ao afirmar que, embora a imprensa tenha um papel importante na divulgação de informações, é necessário que os profissionais da área de saúde sejam ouvidos de maneira mais cuidadosa e que suas declarações sejam levadas em consideração. Isso gerou uma onda de discussões nas redes sociais, onde internautas começaram a questionar a credibilidade dos veículos de comunicação em situações delicadas como essa. O impacto da desinformação. O neurocirurgião também levantou um ponto importante. A desinformação pode afetar não só a saúde pública, mas também a confiança da população na mídia e no sistema de saúde. Ele pediu que os jornalistas sejam mais responsáveis e verifiquem as informações com profissionais capacitados para que o público tenha acesso a dados corretos e atualizados. Esse hematoma, ele vinha sendo acompanhado quase que semanalmente. O que acontece? O que foi... Se a gente pode dizer que teve um fator surpresa, é que a fase aguda, onde rotineiramente esse hematoma pode sofrer alteração de forma e tamanho, já havia passado, que foi quando o Lula evitou as viagens, ele foi para fora. Vamos mostrar aqui, a gente tem uma arte que foi preparada lá atrás pela equipe da TV Globo e que vai nos ajudar a localizar. Olha aí na sua tela. Lei e Camila, fica bem claro. Esse é o local onde o hematoma do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está localizado. Muito obrigada, gente. São coágulos. Aqui você vai entender exatamente o que disse a equipe médica. Eles ficam dentro do cérebro, estão localizados entre duas regiões. Como a Leilane falou, era uma manchinha de 3 centímetros. A Paula, né, explicitou aqui, a Lei lembrou. Uma mancha com sanguinho. Se você pensar num machucado, você vai ter uma imagem mais clara sobre isso, que ficava aqui. Então, o que os médicos fizeram? Lula, nós vamos monitorar. Queda em idoso. O Lula tem 79 anos. É algo que acontece muito. E como os médicos também disseram na entrevista coletiva, é normal que esse hematoma mude de forma ou tamanho durante um certo período, até meses. Mas há um período agudo, que foi aquele em que o Lula toda semana ia ao hospital. Ele desmarcou o BRICS, desmarcou uma série de agendas internacionais e ia ao hospital fazer o quê? Um exame de imagem. Tá? Exame de imagem da cabeça. Como se a gente tivesse aqui na nossa arte, é dessa forma que os médicos veem, claro, né? De um outro momento, mas eles conseguem enxergar a evolução desse coágulo. Quando foi ontem, tá? E aí a gente vai começar a avançar aqui para apuração um pouco de bastidor, que a gente trouxe logo cedo para vocês no blog. Ontem o Lula começou a relatar
no início da tarde, publicamente, aos auxiliares, que ele estava se sentindo mal. O presidente relatava um mal-estar. Isso a gente publicou para vocês ali às 7 horas da manhã. E foi exatamente a expressão que o Dr. Calil, Roberto Calil, que é o médico pessoal do Lula, utilizou. Mal-estar. O Lula, então, altera a agenda dele. Ele tinha uma série de compromissos. Esses compromissos são modificados. Com dores que se acentuam na cabeça, o presidente trabalha até por volta das 17h30 e encerra o compromisso mais importante, que é o de tentar amarrar o pacote de corte de gastos no Congresso. A Camila vai te contar todos os detalhes já dessa reunião em Brasília e do que acontece após ela. Terminando esse compromisso, o Lula vai direto para o hospital, porque ele começa a relatar dores na cabeça. E a partir daí, ele vai para o hospital já com a Janja. Vamos voltar para o nosso telão para a gente poder voltar com a arte que a gente estava lá? Quando o Lula parte para o hospital, por volta das 18 horas, os médicos fazem de novo esse exame de imagem da cabeça, já sabendo aonde a lesão do Lula estava. Ao fazerem esse exame, ontem à noite, os médicos falam: presidente, como o senhor sabia, já que o senhor está vindo aqui todas as semanas, houve uma alteração no tamanho do coágulo. O sintoma depende do volume, né, do hematoma e da localização. Geralmente ele é extenso, geralmente ele pega um lado inteiro da cabeça, ou a esquerda ou a direita. Quando ele afeta o nosso hemisfério dominante, a gente diz dominante para a linguagem, a pessoa começa a ter problema para falar. Então, arrasta a voz, as palavras não vêm à cabeça e assim por diante. Quando acontece no lado não dominante para a linguagem, que geralmente é o lado direito, a pessoa pode ter desorientação temporoespacial, pode ter... Então, o sintoma depende da localização e do tamanho. Quando aumenta a pressão dentro da cabeça, vem dor de cabeça, né? Dor de cabeça. É comum a pessoa ter tontura, ter alguma lentidão de raciocínio, algum problema de memória, são sintomas muito comuns na situação. E aí, havendo sintoma neurológico, a gente tende a tratar, obviamente, com uma boa perspectiva de remissão dos sintomas. A recuperação vai depender de alguns fatores, né? Então, como foi a drenagem, conseguiu tirar todo o sangue ou não, entrou ar dentro da cavidade craniana. Então, precisa ser acompanhado o quadro dele bem proximamente, nas próximas horas e dias, para se ter estimativa dessa velocidade de recuperação, né? E, em geral, a gente fica internado alguns dias, né? Podendo até passar de uma semana em algumas situações. Vai depender de fatores intrínsecos dele e predisposições, outras doenças associadas, etc., mais do que propriamente da cirurgia em si. Na maioria das vezes, como esse hematoma é crônico, ele já está ali com efeito, ele não é um coágulo organizado. Então, a gente consegue drenar por pequenos orifícios ou uma pequena janelinha no osso. A gente lava o espaço embaixo das meninges, entre a meninge e o cérebro, não é? Cuidando-se para que não entre ar na cavidade craniana, e deixa um dreno, a maioria das vezes deixamos um dreno, e a pessoa se recupera bem, né? Mas requer observação. Não é uma situação que você pode mandar para casa depois de um dia mandar para voltar às atividades habituais, né? Conclusão. Esse episódio nos faz refletir sobre a importância de uma cobertura precisa e responsável, especialmente quando se trata de questões de saúde. O papel da mídia é essencial, mas, ao mesmo tempo, a opinião e a experiência dos especialistas não podem ser ignoradas. E aí, o que vocês acham dessa situação? Deixe sua opinião nos comentários e, se ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Esse tema está gerando muita polêmica e com certeza precisamos discutir mais sobre isso. Até o próximo vídeo.